Olá pessoal, fazer um registro aqui, quero deixar gravado o processo de montagem do meu computador. Faz um tempo que eu não tenho um computador desktop, só tenho notebook. Acho que chegou na hora de finalmente eu montar um computador de verdade. Eu tenho usado o Play 5 e notebook hoje em dia. Tô sentado aqui no chão porque eu gosto de montar o computador no chão, não gosto de usar mesa. Tô acostumado a montar no chão. Então, basicamente é isso. Vou mostrar agora o setup que eu tenho hoje. E aí depois eu vou mostrar as peças que eu escolhi para montar o meu computador. Esse daqui é praticamente o meu setup que eu tava usando, tá? O monitor eu já troquei. Coloquei também esse braço para segurar ele, ao invés de usar o pedestal, que é um pedestal dele é muito grande, ocupa muito espaço. Esse daqui é o notebook que eu tô usando. Ele é um Lenovo Legion 530. Eu comprei ele em 2019. Ele vinha com 16 de RAM. O processador é um i7 de 8ª geração, 8750H. Questão de processador, até hoje me supra esse processador, não precisaria trocar, porque ele roda todos os jogos sem problema nenhum. O que me limita hoje é a placa de vídeo. E esse é o grande problema de notebook, você não consegue trocar a placa de vídeo. É uma 1050 Ti de 4 GB e não estava rodando os jogos. Eu fiz um upgrade nele para 32 GB de RAM, porque estava faltando RAM, porque como a placa de vídeo só tem 4 GB, alguns jogos, ele estava fazendo swap de memória para memória RAM do notebook e faltava a memória RAM. O monitor, ele é um LG Ultra Gear. Pode parecer que pelas especificações dele que ele é um top de linha, mas ele não é um top de linha. Ele é um Ultra Gear de 32 polegadas, Quad HD, Nano IPS, 180 Hz. Só que mesmo assim, ele é bem simples. Ele não tem nem os alto-falantes e o painel IPS dele pode ser um Nano IPS, mas é um Nano IPS normal, simples, não tem aquela gama de cores muito top. Só que não queria gastar muito dinheiro com o monitor agora. Um monitor OLED custa muito caro até aqui e basicamente é isso. Antes eu tava usando um AOC, daquele famoso U24G2, se eu não me engano, que é o de 144 Hz. Aí eu fiz upgrade para esse. Esse é o segundo que eu peguei na garantia. O primeiro veio com um vazamento de luz nessa lateral aqui inteira. Eu acionei a garantia. Eles fizeram a troca para mim. Melhorou um pouco, mas já vi que é um problema crônico desse monitor. Ele tem um pouco de vazamento de luz comparado com o AOC que eu tinha antes. Esse tem mais vazamento de luz. Me incomoda um pouco, mas acho que dá para relevar. Pelo preço que eu paguei nele, dá para usar ele tranquilamente. Eu só percebo vazamento de luz quando eu tô vendo imagens muito escuras. Se eu estiver vendo uma imagem normal, colorida, não aparece esse vazamento de luz. Vou mostrar aqui as peças que eu escolhi e tentar explicar um pouco por que eu escolhi cada peça. Começar aqui com o coração, que é o processador. Escolhi o Ryzen 7 9800X 3D. É um pouco desnecessário esse processador, não precisaria ter comprado ele. Mas a gente fica naquela coisa, a gente começa a olhar os preços e ver... Poxa, por 50 euros a mais eu compro o 9800X 3D ao invés do 9700X ou do 7800X 3D. Então, eu tenho uma filosofia de que eu prefiro fazer um setup de processador, placa-mãe e memória RAM para durar muito tempo e só ir trocando de placa de vídeo. Tem gente que faz ao contrário, que investe um pouco menos em processador, memória e tudo mais e compra uma placa de vídeo melhor, mas pra mim não faz muito sentido, porque depois você precisa trocar a placa de vídeo, porque hoje em dia a placa de vídeo é o que fica obsoleto mais rápido. O processador você consegue, com um bom processador, manter vários anos usando o mesmo processador, então eu segui mais ou menos essa linha, manter processador, placa-mãe e memória RAM bons para durarem mais de 5, 6, 7 anos. Essa é a ideia de ficar com esse setup, por bastante tempo só trocar de placa de vídeo. A placa-mãe é uma B850M, escolhi essa daqui porque eu por experiência pelos computadores que eu já montei bastante já, eu gosto das placas-mães da ASUS, da BIOS. A BIOS é muito intuitiva e tô acostumado já a mexer. Particularmente eu não gosto muito das placas da Gigabyte, mas se fosse uma MSI também não teria problema. Mas a série TUF eu gosto bastante, eu acho ela muito bem construída e por isso que eu escolhi ela. Por que eu escolhi M, que é a Micro ATX? Preço. Era que estava na promoção, em relação à normal estava bem mais em conta e eu vi que a diferença entre as duas não era muito grande. A questão de porta USB era a mesma. Comprei a versão com Wi-Fi porque era que estava na promoção mais uma vez. A versão sem Wi-Fi estava mais cara que a versão com Wi-Fi e a placa é a mesma. O bom é que eu já vou ter Bluetooth on board já, né? Não vou precisar comprar um adaptador Bluetooth. Wi-Fi não faço questão, geralmente eu sempre tento usar cabo. Então é isso, placa-mãe B850M. Memória RAM. Essa daqui foi um pouco complexo, porque hoje em dia 32 é muito suficiente.
né? Não tem nenhum jogo que estoura os seus 32 GB de RAM nem fazendo swap de memória de vídeo. Mas eu pensei, poxa, eu quero um setup que dure bastante. Então, talvez eu pegue um pouco mais de memória. E hoje em dia a DDR5 tem pente de 24 GB. Então eu tava pensando, vou comprar 2 pentes de 24 GB. Por que não pegar 32 e depois adicionar mais 32, né? Ficar com 4 módulos? Porque a DDR5 não fica bom você colocar 4 módulos. Ele não sustenta a frequência que ele sustenta com 2, né? Se você coloca 4 módulos, você não consegue passar ali dos seus 4.800 MHz comparado com 6.000, 6.200 de usar 2 módulos, né? Esse é o grande defeito dos Ryzen com DDR5. Você tem que usar 2 módulos, sim ou sim. Então, eu prefiro, ao invés de comprar 32, vender depois os 32 ou me desfazer dos 32 e ter que comprar mais, no futuro eu prefiro já comprar 2 módulos de 24. Porém, qual que é o problema dos módulos de 24? Você começa a pesquisar e você vê que por não ser um módulo tão popular e as pessoas não sabem que existe módulo de 24, ele acaba se tornando o mesmo preço dos módulos de 32. Então, no final, eu olhei e falei, poxa, são 10 euros de diferença entre 2 módulos de 24 e 2 de 32. Então, eu acabei comprando essas Corsair, elas são 6.000 MHz, 2 módulos de 32, CL30, que é o mais recomendado pela AMD, que eles falam que é o sweet spot, né? Mais que isso, o ganho de desempenho não é muito grande. Tem um pessoal já que está colocando memória 8.000 nos Ryzen 9000, tem um certo ganho, mas o preço é muito alto, não vale a pena. Aqui já não está valendo, aqui já 64 GB já é muito mais do que eu preciso, talvez do que eu vá precisar no futuro, né? O que eu falei, eu queria 48 GB, né? 2 módulos de 24, mas pelo preço não faz sentido você comprar, é mais fácil você comprar um de 64 logo. Comprei a versão sem RGB, porque eu não faço questão de RGB. Sobre a estética eu já vou comentar porque que eu me baseei. Então, a próxima peça é a fonte. Essa fonte aqui é uma NZXT C1000 Gold. Por que eu escolhi ela? Bom, fonte a gente não compra, na minha opinião, por marca, né? Você tem que comprar pela qualidade dos componentes internos dela. Eu não entendo muito a fundo de fonte, mas eu sei quem entende, eu sei onde buscar a informação para saber qual fonte é boa ou não, né? No Brasil tem o Ronaldo Bassali, que faz bons reviews de fonte. Uma pena que fica só nas lives presa lá, você tem que caçar a informação no meio da live quando ele fala da fonte. Mas existe meio que o pai do Ronaldo Bassali, que é o Ares. Eu esqueci o nome dele de verdadeiro, mas o apelido dele é Ares. É um grego que tem um canal chamado Hardware Busters, canal no YouTube que tem tipo 30 mil inscritos, 20 mil. Mas ele é meio que o cara que mais entende de fonte, assim, no mundo. Ele é o criador da certificação Cybernetics. Ele é o que criou, ele troca figurinha sempre com o Ronaldo. Se eu não me engano, o Ronaldo já comentou que ele tem um laboratório de 2 milhões de dólares para testar fonte, o cara é maluco da fonte. E no site dele, ele fez recentemente um guia das melhores fontes na opinião dele. Fez lá de 850 watts. Aí eu fui lá nas de 1000. Eu queria uma fonte com muita sobra para durar bastante, né? Quando a fonte é menos estressada, os componentes internos duram mais. E lá ele falou que no overall, ou seja, na performance geral, aqui ele achou melhor performando em 220 volts, né? Porque tem fonte que performa melhor em 110, tem fonte que performa melhor em 220. Em 220 volts, que é a voltagem daqui, ele falou que essa daqui era a melhor overall. Ela já tem o conector novo das placas de vídeo da NVIDIA, polêmico, mas essa daqui, tá? O preço dela foi um pouco salgado, mas eu prefiro ter uma fonte muito boa que possa servir para qualquer placa de vídeo que eu queira colocar no futuro, do que ter uma fonte no limite e depois me falte fonte. Até porque a fonte vai trabalhar praticamente com o ventilador desligado de tanta potência que ela tem. Armazenamento. Comprei 2 SSDs, eu tinha comprado antes 2 diferentes, eu devolvi e comprei esses daqui. Basicamente é o Fury Renegade, esse daqui vai ser o principal para usar o sistema operacional, instalar todos os programas nele, e talvez um ou outro jogo, mas a ideia não é instalar jogo nele. Ele é um NVMe 4.0, não vejo necessidade no PCI Express 5, que são os novos, que custam muito mais caro e, poxa, a velocidade que esse daqui tem já me supre em tudo, não preciso de mais do que isso. Já é um excelente SSD, ele tem DRAM Cache, é a versão de 1TB esse daqui. E o outro que eu comprei para armazenar arquivos e jogos instalados é o NV3, que é o famosinho NV3, que ele é um bom custo-benefício. A versão de 2TB, ele não tem cache de memória RAM, mas não é necessário também. Para jogos não faz diferença nenhuma, você instala o jogo nesse ou nesse. Se você ver os testes, a diferença de loading é menos de 1 segundo, então não precisa de um SSD tão bom para instalar jogos. Faz mais diferença sistema operacional e programas instalados em SSD melhor do que jogos instalados em SSDs melhores.
parte de estética e gabinete também e de cooler, né, refrigeração. Mr. Matt Lee. A inspiração foi esse cara chamado Mr. Matt Lee, ele tem um canal no YouTube, ele monta uns setups com uma estética bem bonita, às vezes ele faz sorteio, gabinete, fãs e monta aleatório. Bom, esse aqui é o vídeo. Esse é o vídeo. Ele faz um setup com uma marca chamada Be Quiet, que é uma marca que eu acho bem interessante a filosofia deles, né? Fãs e gabinetes que são bem silenciosos. Então, o cooler que eu escolhi é um Dark Rock Pro 5, que é quase o top de linha deles, só tem um acima que é o Dark Rock Pro Elite, que basicamente é esse daqui com uma das fãs um pouco maior, só isso. Então eu vi a diferença de preço e falei, poxa, não compensa. Esse daqui já supre mais do que é necessário pro 9800X 3D. E por que não water cooler? Eu particularmente não gosto de water cooler. Eu acho que water cooler você só precisa usar quando é estritamente necessário. No caso dos Intel 1479, né, o 14700 e o 14900, aí sim é necessário, mas se não for necessário eu prefiro não colocar. É bem bonito, mas a longo prazo é mais problemático. A água depois de uns 4 anos começa a ficar apodrecida dentro do water cooler, mesmo ele sendo selado, a bomba pode parar e para você trocar uma parada, você não troca, né, só comprando um novo. Aqui não, aqui é um pedaço de metal gigante com o ventilador empurrando o ar contra. Não tem o que estragar. Se estragar o ventilador, troca o ventilador e acabou. A ideia, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. A ideia é quando eu estiver usando o computador só para mexer na internet, trabalhos leves, a ideia é que as fãs do gabinete e do cooler fiquem paradas. Eu quero tentar usar essa função de fan stop para não ter nenhum ruído e para diminuir a poeira dentro do gabinete. As fãs só funcionarem quando estiver jogando ou fazendo alguma coisa pesada. E aí junto com esse cooler da Be Quiet, eu comprei mais 2 fãs para complementarem no gabinete, para ficar 2 frontais e 2 traseiros. 2 fãs jogando ar para dentro e 2 fãs tirando o ar. Essa daqui é uma versão intermediária, não é o fã mais top de linha deles. O rolamento ainda é Riffle Bearing. Não um rolamento, fã com rolamento normal, esses mais caros, mas já é um rolamento acima do padrão. Eles são para 80 mil horas funcionando, alguma coisa assim. Os mais tops já são para 150, se eu não me engano. Mas acho que esse daqui já é o suficiente, porque os outros são muito mais caros, não compensa. E esses daqui são a versão tem um pouco mais de RPM, eles vão ser um pouco mais barulhentos, mas trabalhando na RPM intermediária eles são muito silenciosos. E a parte de gabinete é um Be Quiet Pure Base 501. Essa linha aqui, Pure Base 501, é uma linha até que de intermediária de entrada. Meio de entrada, meio intermediária. Como eu falei, eu gosto da marca Be Quiet, eu acho que eles fazem uns produtos interessantes. Sem RGB, prefiro sem. E, bom, de novo, focado em silêncio, né? Então, eles têm uns gabinetes mais tops que vem com espuma acústica dentro para isolar o ruído. Esse daqui eu tenho que ver, eu não lembro, se eu não me engano ele vem com o lado tampa metálica, ele vem com uma espuminha fina também para isolar o ruído. A versão dele sem ser de vidro, porque essa daqui é a versão com vidro lateral. Ele tem a versão sem ser de vidro lateral, que nas duas tampas vem com espuma para reduzir o ruído. Mas eu nunca tive um gabinete com vidro lateral, esse vai ser o primeiro. Então, quis comprar esse daqui para ter um intermediário de silêncio, mas também um pouco de estética com vidro lateral. Essa daqui são as peças. E cadê a placa de vídeo? Bom, ainda não chegou a placa de vídeo, tá uma guerra comprar placa de vídeo, acho que no mundo inteiro, principalmente da Nvidia. Da AMD também, tá muito difícil, não consegui. Mas eu optei por uma 5070 Ti. Eu consegui comprar ela no preço oficial da Nvidia. Foi uma carga que chegou de 200 unidades aqui da MSI. Eles anunciaram isso e eu falaram na hora que ia começar as vendas. Na hora que começou as vendas eu fui lá e consegui comprar. Por seu preço de oficial da Nvidia, ela é a versão mais simples em questão de refrigeração. É a Shadow. Ela é mais abaixo do que a Ventus. A Ventus basicamente são a Ventus e a Shadow são praticamente iguais. A diferença é que a Shadow vem com um heat pipe a menos. É o que eu consegui pelo preço oficial da Nvidia. Eu não vejo sentido nenhum em comprar uma placa por mais cara do que a Nvidia está anunciando. Vejo gente aqui vendendo 5070 Ti pelo preço de 5080. Não faz sentido nenhum. Você compra logo a 5080 básica do que comprar uma 5070 Ti top. Não faz sentido. Eu acredito que ela vai trabalhar mais quente, vai ser um pouco mais ruidosa, infelizmente, mas não vejo sentido gastar mais dinheiro do que o preço oficial da Nvidia numa placa de vídeo. Basicamente é isso. Então vamos para a montagem agora. Vamos começar então a montagem. Gente, eu tô de meia porque tá frio aqui. Vai ter que ser assim. Não vou ficar de tênis em casa, mas também não vou ficar sem meia porque tá bem frio. Vem a anteninha Wi-Fi. Pelo que eu entendi, ela é magnética. Vou tirar aqui.
placa, que é aqui, por aqui, exatamente. Nossa, bem pesada. Aqui dentro vem alguns acessórios. Vem com parafuso para SSD. Borrachinhas para apoiar o SSD embaixo, mais uma borrachinha para SSD, são 3 borrachinhas porque essa placa suporta 3 SSDs, 2 cabos SATA e alguns adesivos embaixo, tá? Isso daqui então fica para depois. Do outro lado tá só o manual. Vou usar a caixa como base para colocar ela. Tá a placa, vou tirar do plástico. Bem pesada, ó, caramba, me surpreendeu aqui a qualidade da placa. Eu vou começar colocando o processador, que é a parte mais crítica. Realmente eu gosto de começar pelo processador, porque você tá mais tranquilo ainda na montagem, não tá tremendo a mão. O processador não faz muito sentido mostrar a caixa, porque não vem absolutamente nada na caixa. Vou mostrar aqui, tentar mostrar um pouco mais perto aqui, ó. Aí. Vou levantar isso daqui primeiro, antes de tirar ele da caixa. Essa pecinha de plástico tem gente que tira antes, o correto não é tirar antes, o correto é colocar o processador com essa pecinha de plástico e o próprio processador empurra a pecinha de plástico para fora. Essa parte é a parte mais crítica, né? Tem que achar onde está o triângulozinho. Onde está o triângulo? Aqui tem uma ranhura aqui, tem uma ranhura aqui em cima. E aqui tá desenhado nesse pedaço metálico o triângulozinho. Eu sei que é bem duro isso daqui, a pressão que tem que fazer para baixar isso é bem dura. Dá um certo medo até. E aí foi. E isso daqui já fez o cliquezinho que levantou sozinho. Opa, só ficou meio preso aqui. Bora sair. Processador encaixado. Bom, isso daqui é polêmico kick release das placas de vídeo da Asus. Bem interessante o mecanismo. Você aperta aqui, ele empurra a placa aqui para sair. Bem curioso. Vou colocar os SSDs M2. Geralmente que eu saiba abre assim. Aí você abre como se fosse um envelope. Exatamente. É um envelope aqui que você abre com a mão. Isso. E aí você tira ele de dentro do envelope. É um jeito que menos estraga aqui o... Ai, caramba, já começamos bem já. Ele simplesmente caiu. Eu gostei desse daqui porque esse adesivo que tá aqui não é um adesivo de papel, ele é um adesivo metálico. Tem muito SSD, como até o NV3 mesmo, ele vem com adesivo de papel, né, que não conduz tão bem o calor. E diz que se remover o adesivo de papel, a garantia fica inválida. Esse daqui não, esse daqui já vem com um adesivo metálico para ajudar a transferir calor, junto com o dissipador da placa-mãe. Acredito que vai ser suficiente. Tá, dissipador removido, e aqui venho com um thermalpad. Já vou mexer já nesse thermalpad. Ok, thermalpad removido. Não vou parafusar tudo de um lado, vou dar um pouquinho de volta de um lado, um pouquinho de volta do outro, para ele descer igualmente no SSD aqui. Tá. É uma peça única com 2 dissipadores. No caso eu vou tirar só um. O outro eu não vou usar. Próximo SSD. Vou cortar ele aqui. Pronto. Melhor. Ele tá aqui. É um papel não metálico, não um adesivo metálico. Mas esse SSD ele esquenta bem menos. Então não tem tanto problema assim. E se tirar esse papel, perde a garantia. Agora eu vou descer e abrir a travinha aqui, que ele não vai parafuso. Travou, encaixou. O encaixe. Parafusar aqui. Próximo passo que eu faço na placa-mãe, depois de colocar os SSDs, eu não coloco as memórias eu deixo por último, porque elas são muito fáceis de colocar e elas atrapalham aqui a instalação do cooler, dos fios e tudo mais. Vou colocar o suporte do cooler. Eu não vou instalar o cooler agora, eu só instalo o cooler quando ele já está no gabinete, a placa-mãe já está no gabinete,
mas eu vou trocar o suporte porque esse cooler ele não usa esse suporte original da AMD. Então a bagunça vai ficando aqui por trás. Vamos lá. Ele é bem grande, acho que ele pesa 1,2 kg, é bastante. Olha que legal, né? Eles mandam aqui, tem embaixo do cooler uma chave. Vou tirar ela aqui já. Boa chave, viu? Então magnética, pesada, comprida para poder parafusar o cooler, porque se for uma chave curta não alcança. Mas agora de momento não vou usar o cooler, eu vou só usar o que vem dentro dessa caixa aqui, que é o suporte dele para AMD. Já mostro ele melhor quando eu for colocar ele. E vem aqui um plástico com a pasta térmica, não vou usar essa pasta térmica que vem nele, vou usar uma um pouco melhor. Nossa, vem muito bonitinho, muita qualidade mesmo, interessante. Vem um plástico para Intel e vem um plástico para AMD. Isso daqui tem dois lados, ele está deslocado, a parte do deslocamento é para cá. De placa-mãe, por enquanto é isso. Agora eu vou preparar o gabinete para receber ela. Colocar a fonte, os cabos, já dar uma passada nos cabos da fonte. Colocar os ventiladores também, os fãs. Vou deixar ela aqui de lado então, já volto. Vou fazer só um unboxing aqui da fonte. Vamos ver como é que vem essa fonte. Isso é muito pesado. O saco. Bem interessante. Uau, é uma bolsa. A necessaire da NZXT com todos os cabos, bem pesado. E a fonte em si, como é que ela vem? Aqui na caixa não tem mais nada, deixar a caixa pro lado. A fonte é bem bonita, design bem premium, ela é bem escura mesmo, bem discreta, é muito bem embalada com esse saquinho da NZXT, bem legal, gostei. Mas não tem muito segredo não. Os conectores, bem pesada, já veio conector novo aqui o temido. Cabo de energia, parafuso para fixar ela. Uau, é um saco de cabos. Tenho que me organizar com isso daqui agora. Eu já volto quando a fonte já estiver encaixada e os cabos separados, porque não usa tudo isso daqui. E é o que eu falei mesmo, realmente. A lateral que não é de vidro vem com forro acústico. Não, uma espuma, uma borracha grossa para diminuir ruído. Eu até bato assim, não faz aquele barulho metálico muito forte. Deve dar uma ajudada. Tem bastante espaço para organizar os fios. E aqui a caixinha aqui, de acessórios. Para acessar o filtro, estou conseguindo filmar direito, mas ele vem com essa grade aqui. Ele ainda tem mais um filtro. Ele vem com essa grade aqui que é uma portinha. Se quiser tirar para limpar. Ele vem com um fã de 140 na frente e um de 140 atrás. A ideia é deixar dois de 140 na frente e dois de 140 atrás. Para colocar mais um aqui eu vou precisar mover esse cooler um pouco mais para baixo. Vou colocar o outro aqui. Comprei isso no Ali, é um fan splitter o nome. Ele transforma duas entradas de ventilador em uma só. E aí ele pega o sinal de RPM de um deles só. Então o interessante é que sejam ventiladores idênticos. E no caso eles são. E prontinho, estão unificados. Vem aqui na caixinha dele de acessórios. Ele vem com um suporte para colocar a placa de vídeo de pé. Não vou usar. Vem mais 2 velcros desses daqui. Bem legal. Talvez eu use, veio com alguns tie-ups. Perfeito. Abri os 2 fãs que estão ali. Instalei na frente. Vai ficar os 2 na frente. Tirei o que vinha aqui. Vinha um já com o gabinete. Coloquei aqui em cima. E esse daqui continua no lugar dele. Então são 2 para tirar o ar, 2 para jogar o ar. Sendo que os 2 para jogar o ar são mais fortes do que os 2 para tirar. Esse daqui é o Pure Wings 3. E esse daqui é o Pure Wings 3, só que com mais RPM, né? Repara que esse daqui vai para 1800 RPM. Esse daqui, 1200.
É sempre bom ter uma pressão positiva no gabinete para sempre o ar entrar limpo pelo filtro daqui. Porque se você tem uma pressão negativa no gabinete, essas frestas aqui começam a entrar ar com poeira. Também outra atualização que eu fiz, eu falei que eu não gosto muito de RGB. Realmente, eu não gosto muito de RGB. Mas eu comprei 2 fitas LEDs, só que eu não vou deixar RGB. Né? As fitas LEDs são para ficar aquele branco levemente amarelado suave, fraco, sem muita força. Colei já elas aqui. Eu colei. Comprei no AliExpress, baratinho, 5 euros em duas de 1 metro. Eu colei aqui e aqui em cima também. E é isso. Bom, gente, cansativo isso daqui, hein? Atualização da montagem. Eu coloquei a placa-mãe, deu um trabalho legal porque aqui ela usa 2 conectores de energia e os cabos da fonte são bem grossos. A fonte já tá colocada, 2 fãs ali. Tive que tirar esse fã para poder colocar os cabos ali, mas de resto tá encaixado já. Cabo de 600 watts da placa de vídeo, conector das tiras RGB. Então agora eu vou passar a fiação, organizar a fiação e filmo de volta. Bom, pessoal, já gastei umas belas horas aqui. Tentei organizar o máximo que deu aqui. Esse gabinete tem essa proteçãozinha aqui para dar uma escondida nos fios. Deu um certo trabalho. Tentei esconder o máximo, mas é difícil. Tem muito fio. E os fios da fonte são muito duros para dobrar. Falta só colocar o cooler, as memórias e a placa de vídeo chega amanhã. Já liguei praticamente tudo, já não tem mais nada para ligar. Aqui ficou a parte de trás. Eu não gosto de dobrar muito os fios, deixar eles muito dobrados. Então eu tento sempre deixar o fio fazendo curvas, né? Para não forçar muito eles. Cabo de alimentação do processador, que aqui vai 2. Aqui são as fitas RGB que eu coloquei, que na verdade eu não quero colorido, eu só quero que fique branco amarelado. Aqui são as fãs de cima, que eu coloquei no splitter. Aqui as fãs da frente, que também tá no splitter. De resto, aqui embaixo tá passando os fios das USBs e do botão de ligar. Eu vou colocar aqui, só que vai ficar na frente, né? Um SSD SATA. Além dos 2 M2 que eu coloquei, tem o SSD SATA do meu notebook, eu vou tirar dele e vou colocar aqui. Vou deixar ele só com um M2, que hoje ele tem um M2 e um SATA. Bom, basicamente é isso. Vou arrumar esse daqui também, vou dar uma prendida nesse fio aqui, porque ele é o único que tá mais solto, assim. O resto já tá tudo bem compactado. Ele é o único que tá pra fora do gabinete. E aí amanhã eu vou colocar a placa de vídeo, se chegar, e ligar. Eu vou colocar agora o cooler. Esse cooler ele vem com uma pasta térmica da própria Be Quiet, só que eu não vou usar. Vou usar essa daqui, que é a MX6. Pelos testes que eu dei uma pesquisada, uma excelente pasta. Ela não é top de linha, mas ela é o suficiente porque eu preciso. Já é melhor do que a que vem com a Be Quiet. Vou pegar um papel para poder limpar o processador com álcool isopropílico, para tirar qualquer oleosidade que tem. Porque tem uma garrafa de álcool isopropílico. Vou para tirar a gordura do dedo, de ficar colocando a mão. Bom, e a aplicação, gota a gente sabe que gota já faz muito tempo que não é melhor, né? Tem vários vídeos mostrando a aplicação de gota com placa acrílica para você poder ver como a gota espalha. A gota nunca espalha direito. A própria arte que recomenda colocar em X. Eu não gosto muito de X, eu prefiro eu espalhar, mas como a arte que tá falando para colocar em X, eu vou colocar em X. Esse daqui é o cooler. Ele tem uma fan de 120 aqui e no meio dele ele tem uma fan de 140. Agora tem que descer o mais reto possível e alinhado. Minha chave. Meia volta aqui. Meia volta aqui. Um quarto de volta aqui. Quarto de volta aqui. Um quarto de volta aqui. É muito importante não parafusar tudo de uma vez de um lado só, senão o cooler fica torto. Tá bem firme. Ficou bem firme mesmo. Esse daqui vai encaixado assim. Faz um cliquezinho, tá? Ó, aqui em cima ele tem uma chavinha se eu quero performance ou silêncio. Eu vou deixar na chavinha no performance porque eu consigo controlar a curva de fan pela placa-mãe. Isso daqui geralmente é para quem não quer controlar, não quer mexer na curva de fan, quer deixar do jeito que é a curva de fan. Tampinha para colocar por cima. Tampa magnética. Ficou bem reto, só que eu tô me ligando agora que eu vou ter que colocar as memórias. Eu vou tirar o cooler frontal para colocar as memórias. Aqui as memórias. Sem RGB, cinza. Tirar elas aqui do plástico. Pronto. Memórias encaixadas. Realmente é bem grande. Aqui a chavinha que eu falei. E aí ele vem com a tampa. Vou colocar agora. É uma tampa magnética.
É isso. Agora realmente tá faltando somente a placa de vídeo. E o SSD que eu vou tirar do meu notebook e colocar aqui. Então é isso. Amanhã chega a placa, amanhã eu continuo a gravação. Agora chegou a placa de vídeo. Eu vou abrir ela. Essa aqui é, como eu tinha falado antes, é a Shadow da MSI. É a versão mais básica que tem. Ela é uma a menos da Ventus. Foi a única que eu consegui comprar. A única que tinha estoque e acabou em 3 minutos o estoque dela. Abri aqui a caixa dela. Vem um suportezinho para apoiar a placa de vídeo para ela não entortar. Vou usar. Cabo adaptador polêmico. Não vou usar o que veio com a fonte, que é o recomendado. E aqui a placa, né? Dá pra ver que ela é bem simples comparado com outras que estão vindo por aí. O backplate dela aqui atrás é de plástico, não é nem de metal. É a única da linha da MSI que é de plástico aqui atrás. Então dá pra ver que é uma 5070 Ti bem simples. Daqui a pouco eu monto ela e mostro como ela vai ficar. Placa de vídeo instalada, que ficou o setup, coloquei o SSD do meu antigo notebook aqui, tá escondido por esse escudo dos cabos. Deu um trabalho aqui, eu tive que arrumar esses fios aqui que eles estavam fazendo a curva aqui embaixo, tava pegando na placa de vídeo, tive que colocar tudo pra cima, ou forçando um pouco o cabo, mas eu tentei fazer a curva mais redonda possível, pra não dobrar tanto assim o cabo. É engraçado que a placa vem até aqui. Daqui pra cá é só o dissipador. Agora ligar o temido conector. Aqui tá o conector. Eu tentei ao máximo. Não ficou nenhum vão. Opa, ficou um espacinho aqui. Não dá mais. Tá mais forçado possível. Agora tentar dobrar o menos possível o cabo. E é isso. Acabei de ligar a primeira vez. Minha mesa tá uma bagunça. A fita RGB eu obviamente não vou deixar assim. Vou deixar uma luz branca neutra, levemente amarelada. E aparentemente funcionou. As tiras RGB ficam bem. Eu deixei ela bem cada no cantinho. Placa de vídeo. Zero, não faz um barulho. Os ventiladores giram super devagar. E é isso. Aqui, depois de um dia que eu montei, assim ficou o resultado. Eu tirei o RGB, como eu tinha falado, deixei uma luz suave, branca neutra. E aí, o resultado que eu tinha falado, né? Eu tentei deixar as fãs paradas enquanto eu tô usando o computador normalmente. A do CPU não tem como desligar, ela é a única que fica girando. Mas, ó, as traseiras ficam paradas, as dianteiras também ficam paradas. E a da placa de vídeo tá ligada agora porque a placa deu uma esquentada, mas ela também fica parada, tá? As fãs só ligam quando o processador passa de 62 graus e esse cooler ele tem poder suficiente para não deixar o processador chegar nessa temperatura quando tá usando a internet, vendo vídeo no YouTube. Só quando joga que ele passa de 65 graus, aí as outras fãs ligam. O silêncio é bem grande porque só as duas fãs que tem dentro desse cooler não fazem praticamente barulho porque elas ficam numa rotação muito baixa. A placa de vídeo quando tá desligada também não faz nenhum barulho. É uma placa de vídeo realmente muito ruidosa. Ela fica ali por volta dos seus 75 graus quando tá fazendo stress test no Furmark. Em game fica ali nos seus 70, 72. Mas as fãs giram muito para ela manter essa temperatura. O cabo aqui, me certifiquei muito de que ele estava bem preso. Esse cabo é bem sensível, tem que realmente forçar bastante ele para ele entrar até o final. Tem que olhar se não ficou nenhuma brechinha entre o conector e o cabo. Questão de fiação ainda tem que organizar um pouco mais. Não consegui deixar a fiação ainda boa, né? Tá arrumado aqui temporariamente. Aí ficou assim, o setup final. Esse monitor eu deixei na vertical porque se eu deixo ele na horizontal, ele passa da minha mesa, fica pra fora, a não ser que eu deixe ele muito profundo, aí eu não quero ele mais próximo. E aí eu deixei aqui só pra referência, o processador ali nos seus 57 graus. Eu mexi um pouco no PBO dele, deixei um boost de 200 MHz a mais no clock e coloquei o Curve Optimizer em negativo 20. Eu sei que esse processador pode ir mais, só que eu não testei ainda e não quero testar agora a estabilidade dele, mas eu sei que dá pra baixar mais o Curve Optimizer dele. E aqui a placa de vídeo, a 5070 Ti, não tá faltando hops. E aqui as temperaturas dela, né? Ela parou já. O fã agora foi para 0 e essa temperatura dela no Windows sem jogos, né? Aqui a fã parada. Exatamente, a fã paradinho. Bom, não sei como finalizar o vídeo, mas basicamente é isso, né? Não coloquei ainda nenhum jogo.
Tem que começar a colocar os jogos. Eu quero jogar o Cyberpunk, que eu até agora não joguei porque não tinha computador bom pra isso, e não gosto de jogar jogo de primeira pessoa no videogame, no Play 5, por causa do controle. Então, basicamente é isso, né? Vou fazer mais testes com ele, tentar ajustar melhor o Curve Optimizer. Tem um programinha de um ucraniano chamado Usmus, que ele consegue automatizar esse teste do Curve Optimizer, né? Ele testa núcleo por núcleo, ele te dá demora horas para ser feito esse teste, mas depois ele te dá um resultado por núcleo de quanto você tem que deixar no Curve Optimizer. E é o melhor jeito você fazer o Curve Optimizer por núcleo, ao invés de fazer um geral para todo o processador. Então é isso, gente. Valeu. E é isso. Primeiro vídeo, bem amador, mas é isso.